de hoje. Alguém quer iniciar, né? Então, já começo falando, né? Eu sempre falo muito. Pode falar. No meu curso, a gente fala muito sobre isso, né, a categoria trabalho, mas Deus tem uma ideia totalmente diferente sobre isso, né? Porque quando Deus vai meio que castigar Adão lá naquele início, ele fala que ele, do suor dele, né, que ele tiraria tudo, mas antes não seria assim, né? E que acho que eu vejo que Deus tem um propósito no trabalho para que o homem não se embarace com essas coisas, mas para que ele tenha sustento, para que ele sustente sua casa. Mas eu acho que isso hoje tomou um nível muito ruim assim para o ser humano, sabe? A gente fala lá no curso sobre precarização do trabalho, sobre essas coisas, como que o ser humano sofre muito hoje, né? Porque as condições são ruins, a gente trabalha muito para ganhar pouco e às vezes também a ganância, então é muita coisa que entra no coração humano, né? Mas eu vejo que Deus tem um propósito totalmente diferente do que a gente vive hoje, assim. Eu acho que era uma coisa para sustento, uma coisa para fazer uma coisa que a gente gostasse também, tipo um artesão ou uma coisa que, né, que a gente tivesse dom para isso, mas hoje virou uma coisa que é pesado e é fatídico que fala, talvez. Bela introdução. Mas alguém quer falar? Mas realmente foi bem completa, assim. Muito. Então é isso. O trabalho, além de qualquer outra coisa na nossa vida, ele tem que refletir a fé que a gente professa, né? Afinal, a gente já tem até conversado sobre isso, que a gente não pode ser uma vida separada de religioso, uma vida com Deus, da vida normal. E o trabalho é uma bela parte da nossa vida, nos toma muitas horas, nos toma muitas coisas. Talvez nem todos aqui trabalham, né? Lógico que não, muitos estão estudando, mas todos vamos trabalhar e a gente tem noção já. Então é uma parte importante da nossa vida, onde é mais um lugar onde a gente vai professar a nossa fé, né? A gente vai viver e impactar outras pessoas. E tem que reconhecer também que é um dom de Deus. O trabalho é um dom de Deus para nós. Então, apesar que a queda, ela fez que o trabalho nosso fosse mais pesado, como a Camila falou um pouco aí, Deus criou o trabalho como uma coisa boa para nós, é um dom de Deus para nós, algo bom. E só que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala: O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Botei um mais aqui, mas não tem nada a ver. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, a gente já leu esse versículo outras vezes, inclusive, né? Sobre a gente ter essa coisa de dominar na terra, mas isso não pode fazer com que a gente explore a terra. A gente já conversou bem sobre isso, né? Mas trazendo para o trabalho, foi isso que Deus colocou para o homem e para a mulher ali, para eles cultivar a terra, dominar sobre a terra, cultivar a terra. E além disso, lá em Gênesis 4:17 fala: os descendentes de Adão são retratados construindo cidades, criando gado, fazendo e tocando instrumentos musicais, fabricando ferramentas. Fala sobre isso, né, nessa parte também de Gênesis, que os descendentes ali, os filhos, já estavam trabalhando, cultivando, fazendo artesanatos, né, como Camila falou, produzindo instrumentos musicais, produzindo. E outra coisa interessante é que Jesus, vindo na Terra, deixou mais esse exemplo, que é o de trabalho. Ele valorizou lá o trabalho de carpintaria, que também é um trabalho digno, enfim. Então, a Bíblia nos mostra o trabalho como uma coisa boa, o trabalho como algo que faz grande parte da nossa vida e também soma para fazer quem nós somos. O trabalho não é tudo que nós somos, tem gente que fala, quem é você? Eu sou um médico, a pessoa realmente, a vida dela é o trabalho. Mas não é tudo, mas também é uma bela parte de importância de quem nós somos. Então, diante de tudo isso, qual o propósito do trabalho? Né? Uma visão cristã, obviamente. Então, aqui o livro traz três propósitos principais aqui, que eu já vou introduzir, que é a realização para si próprio, benefício para a comunidade. Então, o meu trabalho, ele é uma realização para mim, autorrealização, um benefício para o povo, e também glorifica a Deus.
Sobre a nossa própria realização, ele é uma coisa importante, uma vez que o Criador nos deu dons, ele quer que os mesmos sejam utilizados. Ele quer que a gente se sinta realizado, não frustrado. Então, ele realmente o que Camila falou aí, a gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz, porque Deus colocou o trabalho, Deus colocou dons em nós para a gente trabalhar com aqueles dons que ele colocou na nossa vida. Eu acho que a pessoa sofre muito, fica muito frustrada no trabalho quando ela tem certos dons e está trabalhando uma coisa que não tem nada a ver, que não usa os dons dela. Então, a autorrealização não é uma verdade. Né? Quando a gente tem vários dons, a gente vê que tem vários dons. E nosso trabalho, nada disso é explorado, às vezes fica estressante, fica difícil, e realmente traz muita frustração. Mas, como eu falei, né, não é só o trabalho que nos traz a autorrealização. Então, acho que o desequilíbrio aí vem exatamente quando, às vezes, a pessoa encontra um trabalho que gosta mesmo, um trabalho que ela está ali desempenhando todos os seus dons e tal. A pessoa, às vezes, coloca como o trabalho ser a vida dela, e desprezando qualquer outra coisa, e desprezando uma coisa muito importante, que é o clímax de Gênesis 1, da criação, que é quando Jesus termina de criar tudo e ele descansa. Então, a Bíblia é muito clara sobre o descanso. Existe esse padrão de trabalhar 6 dias na semana e descansar num sétimo. Se hoje o domingo é o sétimo, a gente deveria respeitar isso, até biblicamente. Como cristão, a gente deveria respeitar bastante isso. A gente não guarda o sábado, mas se o domingo é um dia que não tem trabalho, que a gente não trabalha. Mas, por exemplo, um pastor, o domingo é o dia do trabalho dele, mas ele deve tirar, então, outro dia de descanso. Enfim, adequando aí a cada pessoa, né? Beleza. Tá. Tem alguns textos interessantes também, Eclesiastes 2:20 e 3:22. Os versículos estão aqui. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E outro versículo é: por isso concluí que não há nada melhor para o homem que desfrutar do seu trabalho. Então, se a gente viver direitinho, né, colocando o trabalho no seu lugar e o descanso no seu lugar, a gente vai ter essa coisa maravilhosa, que é usufruir, desfrutar daquilo que a gente produziu. Que a gente nunca perca esse equilíbrio. Amém, gente? A gente, como eu falei no início aqui, nós vamos ainda entrar no mundo do trabalho. Não sei quem aqui já trabalha, mas a maioria aqui vai ainda entrar no mundo do trabalho. Que a gente não se esqueça desse padrão que Deus nos deixou, de trabalhar assim, dar o nosso melhor, enxergar como um dom de Deus, mas nunca colocar isso como tudo em nossa vida, esquecer que a gente precisa descansar, esquecer que a gente precisa aproveitar o que a gente está construindo. Eu vejo eu tenho até um parente, eu já até citei numa pregação aí que eu dei, que vive para trabalhar mesmo. Os meus tios, eles só trabalham, não fazem mais nada da vida. Então, você vê que ele tem o dinheiro ali, mas não desfruta do dinheiro e tal. E são muitas pessoas assim hoje em dia, né? Um materialismo muito forte. Então, a pessoa quer ter, sei lá, vai acumulando e não vive disso. Então, o Eclesiastes nos deixa bem claro isso, que um dos maiores prazeres da vida é você trabalhar e desfrutar daquilo que você está conquistando. Né? Então, é uma realização para nós e é um benefício para a comunidade. Adão cultivou o jardim do Éden não só para o seu próprio prazer, mas também para vestir a família. E Israel também, Deus coloca ele lá na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, mas ele institui o compartilhamento, ele institui que as coisas sejam compartilhadas com os órfãos, os estrangeiros, as viúvas. Então, pessoas que não têm condições de trabalhar e não tinha renda naquela época, a ideia era compartilhar. Você trabalha não só para você, né? Eu quero ter tudo para mim. Não, você trabalha, conquista, mas você também ajuda outras pessoas. E com o seu trabalho também, você já vai estar ajudando outras pessoas. Então, esse é um dos propósitos do trabalho principais. E o terceiro é glorificar a Deus.
eu achei muito interessante aqui, que também no jardim, né, Deus era o criador, mas colocou o homem como agricultor. Então, existe uma cooperação mesmo com Deus e o homem. Eu achei interessante a comparação também que o livro faz, que Deus pega uma criança, um ser tão precioso, e ele realmente dá para a mãe, porque, vamos supor, se a mãe abdicar de cuidar da criança, ela morre mesmo. Então, existe uma cooperação muito bonita, nunca tinha parado para refletir sobre isso, de Deus criar todas as coisas e ele, assim, o livro até fala que com muita reverência, a gente fala isso, mas que Deus depende de nós, de certa forma. É uma cooperação mesmo. Eu dependo de Deus 100%. Sem Deus a gente não é nada. Mas Deus também depende, entre aspas, né? Não é que ele precisa da gente, mas ele coloca mesmo a gente como mordomos, né, que fala, mordomos da criação. Então a gente é cooperador com Deus e ele conosco. Então, isso, quando a gente entende no meu trabalho, eu estou cooperando com Deus, eu estou aqui ajudando pessoas, eu estou fazendo bem de alguma forma para a vida de outras pessoas e para o plano de Deus, para o propósito de Deus, eu acho que o trabalho tem muito mais propósito, né? Se a gente reconhece, entende bem isso. E qualquer que seja o trabalho. Às vezes a pessoa acha que é só o trabalho ali de um pastor, alguém que faz realmente obras sociais. Mas não, qualquer trabalho é uma cooperação. A gente tem que enxergar como uma cooperação com Deus. Qualquer trabalho. Se a gente não tiver isso em mente, fica difícil de a gente enxergar o trabalho como adoração. Lá em 1 Coríntios 10, 31, é isso mesmo. Lá em 1 Coríntios 10, 31, fala que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então, tudo que a gente fizer mesmo, a gente tem que enxergar como eu estou adorando a Deus. Eu estou cooperando com Deus. Então, o meu trabalho, qualquer que seja, eu tenho que enxergar como um trabalho para Deus mesmo. Até quando você está em trabalho. Se quiser falar, pode falar também, tá? Eu vou ler. Até quando você está em um trabalho que não está gostando tanto, você coloca em mente que é para Deus e as coisas fluem. Verdade. Isso funciona mesmo, porque já aconteceu comigo algumas vezes. Cara, comigo eu tava no laboratório, assim, gente, eu não tava aguentando mais, não tava aguentando, tipo assim, chegava gente pedindo os trem, assim, falei assim, meu Deus do céu, só Deus mesmo pra me ajudar, porque, sabe aquela coisa, a pessoa chega, tipo assim, do nada quer os trem tudo pra ontem, sendo que era coisa que era pra ter passado semana passada, aí você fala assim, como que eu vou fazer esse trem assim, agora de uma hora pra outra? Aí você vai e lembra assim, não, é pra Deus que eu tô fazendo essas coisas. E aí, cara, aquilo flui e, tipo assim, você passa por aquele dia como se nada tivesse acontecido. É isso mesmo. E o interessante é exatamente isso, que o que eu estou falando aqui de ser uma autorrealização, de ser um benefício para a comunidade e de ser para glorificar a Deus, é a gente enxergar dessa forma. Se a gente perder essas razões de por que eu estou trabalhando, fica difícil mesmo. É muita pressão, é complicado mesmo. Então a gente precisa de enxergar dessa maneira. Né? Bem-vindo aí, Éricles. Fica à vontade. A gente já tem falado algumas coisas, mas resumindo, a gente está falando sobre o propósito do trabalho e a gente precisa enxergar como uma autorrealização, um benefício para a comunidade e também uma forma de glorificar a Deus. Além da gente adorar a Deus com o nosso trabalho, com tudo que a gente faz, a gente pode enxergar também que a gente está contribuindo para a regeneração do mundo através do nosso trabalho. Lá em 1 Coríntios 15, 58, fala que todo trabalho nosso não será inútil. Então, ele tem algo para o futuro também. Além dele poder estar impactando no presente, ele também pode impactar no futuro. Então, assim, dentro disso, o livro traz essa definição. O que é um trabalho com propósito mesmo? É o gasto de uma energia, manual, mental ou ambas, no serviço aos outros, que traz realização para o trabalhador, benefício para a comunidade e glória para Deus.
É assim que a gente tem que ver o trabalho de uma ótica cristã, com um propósito mesmo, bem definido. É você gastar sua energia ali, passar as horas ali trabalhando, de uma forma que vai contribuir para a sua realização, para o benefício da comunidade e para a glória de Deus. Amém? Ele dá um dado aqui interessante: 42% das pessoas acreditam que os seus relacionamentos mais importantes estão no trabalho. Então, o trabalho é uma parte intrínseca mesmo de quem somos como seres humanos. É isso que o livro traz. Porque isso faz muito sentido. A gente passa, quando começar todo mundo a trabalhar, quem já trabalha, passa lá 8 horas por dia no trabalho. Ou mais, né? Tem gente que até mais. E deslocamento também. Então, é muito mais do que isso. A gente passa muito, muito tempo do nosso dia no trabalho. E por isso a gente tem que entender o relacionamento com as pessoas que a gente está trabalhando. Muitas pessoas enxergam dessa forma. Os relacionamentos mais importantes estão no trabalho. Com um amigo, melhor amigo, às vezes está no trabalho, ou as relações que trazem benefício para ele. Então, mas a gente precisa, né, equilibrar um pouco melhor isso, né? No trabalho, o equilíbrio está aí, né? É isso que eu queria falar. Que trabalho tem que ser um equilíbrio da gente, dele ser uma parte de nós, contribuir muito para quem nós somos, mas não ser tudo o que nós somos. E os problemas no trabalho, que é uma parte importante que a gente tem que abordar aqui, são alguns, né? O livro traz 4 problemas aqui, que é a atitude nossa em relação ao nosso trabalho, o trabalho estressante, que a Tati até falou, todos nós sabemos como o trabalho pode ser estressante, provavelmente vai ser muitas vezes, e desemprego. É isso, vamos lá. Atitudes em relação ao trabalho. Algumas pessoas querem evitar o trabalho de todo custo. Então, se pudesse, assim, se puder ganhar na loteria e nunca mais trabalhar, a pessoa quer. Ou, sei lá, ganhar uma herança, não precisar trabalhar nunca mais, a pessoa quer. Então, muitas pessoas enxergam o trabalho dessa forma meio, sei lá, como uma coisa terrível mesmo. Então, se pudesse livrar do trabalho para nunca mais ter que trabalhar, ela vai fazer. Outras, vai ter confuso. Outras, porém, veem o trabalho essencialmente como aborrecimento entediante. Então, muita gente, beleza, trabalha, sabe que tem que trabalhar, mas é aquela coisa entediante, tem que fazer, né? Meio que uma obrigação. O que é? Tem algumas pessoas se revelando. Igor quer ganhar uma herança. Quem morre? Para ganhar herança, alguém tem que morrer. Olha lá. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, o trabalho, ele não é um fim. Não, eu falo besteira. O trabalho é um fim em si mesmo. E os cristãos precisam enxergar o trabalho dessa maneira que a gente já falou, como uma forma de adorar a Deus, como uma forma de autorrealização e como uma forma de contribuir para a sociedade. Então, isso é um problema, quando a gente está enxergando o trabalho como algo que eu quero me livrar o mais rápido possível, enfim, como uma coisa pesada, estressante, entediante, isso está ruim, tá ruim, não é o propósito que Deus trouxe para o trabalho. Se talvez você realmente está num lugar que você não está conseguindo ver isso, você não está conseguindo usar seus dons, talentos, o melhor a fazer é orar para Deus te colocar num outro lugar. Mas, como Camila jogou aí, a preguiça é um problema também. Então, se a questão do trabalho é a preguiça, de não querer fazer nada mesmo, não querer produzir nada, existe um grande problema também dentro da gente. Então, acho que tem essas duas coisas. Às vezes o trabalho não é o seu trabalho, não é o trabalho que você deveria estar lá. Então, ora para sair e para Deus preparar o emprego correto, né? Mas se o trabalho, se você só não quer trabalhar de nada, então ora para Deus te libertar mesmo.
Eu tô indo muito disso. Gente, Larissa, é uma Deus piada. me liberta, preguiça. Meu caso é preguiça mesmo. Mas é isso. Né? Então, é isso. O trabalho tem um fim em si mesmo. A gente não só trabalha para atingir certas coisas, a gente trabalha porque é uma parte de nós também. Outro problema em relação ao trabalho é o trabalho estressante, né? Então, cada vez tem uma pesquisa aqui que eu não vou ficar falando não, mas enfim, a pesquisa conclui que os trabalhadores estão tendo níveis recorde de estresse e esses níveis de estresse, ansiedade, depressão estão fugindo do controle. Existem bilhões de reais que são gastos por causa do estresse. Seja pessoas que às vezes têm que ficar 30 dias fora por causa de depressão, enfim, o estresse tem dado, inclusive, prejuízo para as empresas no mundo inteiro. São bilhões, nem sabia disso, pela verdade. São cerca de 6 bilhões de reais de prejuízo por causa do estresse. Pessoas que precisam tirar folga porque não estão conseguindo trabalhar, enfim, tratamento psicológico, que às vezes a empresa tem que pagar. E o que a gente tem que enxergar em relação a isso é que o trabalho é um dom de Deus, ele tem o objetivo de nos trazer realização. Contudo, sabemos que a Bíblia nos diz em Gênesis 3 que desde a queda o ambiente onde trabalhamos pode ser hostil e o trabalho pode se tornar uma batalha. Então, a gente quer trabalhar com o que gosta. Hoje, cada dia mais tem a pessoa que é patrão de si mesmo, né, que às vezes ganha, sei lá, dinheiro no Instagram ou fazendo freelance. Querendo, assim, ter um trabalho realmente perfeito, vamos dizer assim. Mas o trabalho, desde o início, Deus já disse, né, desde a queda, o trabalho seria, o sustento ia ser conquistado através do suor do nosso corpo. Então, muitas vezes vai ser estressante, sim, mas se a gente tiver essa visão clara, que eu já falei, que é o centro aqui do nosso assunto hoje, que é ter essa visão de uma autorrealização, benefício para a comunidade e glorificar a Deus, eu acho que ajuda muito a gente passar pelos estresses do trabalho. E entender, daqui a pouco eu passo aí, tá? Entender que a gente precisa descansar e usufruir do nosso trabalho. Então, são todas essas coisas que contribuem para a gente aguentar os estresses do trabalho, seja por relacionamento, se a gente trabalha com pessoas, nós vamos nos estressar mesmo. Porque eu sou chato, às vezes a gente só acha o outro chato, mas eu sou chato. Então, todo mundo tem seus problemas, seus dias ruins. Então, no trabalho, a gente vai enfrentar coisas estressantes, às vezes é uma coisa que às vezes a gente nunca pensa, né? Eu estava conversando com o Tatão um tempo atrás, e ele estava falando sobre isso, que às vezes o patrão está num dia mal, está tendo prejuízo, não está sabendo nem como vai pagar os funcionários. Ainda mais nessa época de pandemia, né? A gente sabe que não está fácil. Muitas empresas fechando, muitos patrões realmente com dificuldade financeira mesmo, não sabe como é que vai fazer. E às vezes o patrão vai chegar estressado lá, e a gente, como cristão, tem que buscar ali ter calma, buscar tá com o nosso espírito fortalecido para aguentar talvez uma pressão a mais, um xingamento, mas que a gente não ache também que é tipo Alice no País das Maravilhas, né? O mundo do trabalho existe situações difíceis, mas que a gente precisa enxergar como um dom de Deus, que a gente pode desempenhar coisas boas ali dentro. Amém? Tá? Na hora que você falou aí da questão o suor do nosso trabalho, né? A questão da palavra suor. Quando a gente vê, é uma questão mesmo de esforço. Igual, às vezes a gente até trabalha com uma coisa que a gente gosta muito, mas as pessoas também ajudam demais. Porém, a situação, às vezes, alguns assuntos que rodeiam entre as pessoas que trabalham com você, às vezes é algo que vai te atrapalhar a sair do caminho de Deus. E nisso a gente também tem que ficar muito atento, porque senão a gente fica assim, gente, eu não estou aguentando mais, eu preciso arrumar um outro emprego. Às vezes eu gosto muito daquele emprego, que é algo que eu realmente quis trabalhar com aquilo, mas só que de tanta coisa
de tantos assuntos que os outros ficam falando ali, que aquilo ali vai meio que tipo assim, gente, eu não posso ficar nesse lugar. Realmente a gente tem que entrar muito mesmo no espírito de oração e que Deus, ó, tá na sua, tudo é sob seu controle, porque senão eu prefiro arrumar um outro emprego, porque senão acaba mesmo tirando ali do seu caminho, da sua vida com Deus. Por isso que não dá para ter uma vida dividida, né? Um cristão na igreja e um cara normal no trabalho, vamos dizer assim. A gente precisa mesmo buscar manter nossa fé, e se o trabalho realmente está levando a pessoa até pecar, né? Talvez as pessoas não são pessoas boas, ou então o trabalho é antiético, sei lá, né? Pode ser também, né? Imoral, sei lá. A gente realmente precisa colocar nossos valores acima de qualquer dessas coisas. E a gente vai enfrentar o mais básico, estou exagerando um pouquinho aqui, mas o que Tati falou mesmo, de às vezes estar na rodinha ali com os colegas de empresa e surgir assunto, enfim, a gente vai passar por isso mesmo, e cabe a gente ser cristão em qualquer lugar que a gente estiver. Né? Então, além desses dois problemas que podem ter no trabalho, visto que a gente colocou o trabalho com essa carga de importância, de valor, né, como uma coisa necessária mesmo para nós como seres humanos, na hora o desemprego vira um sério problema, né? Se o trabalho é necessário para nós, como seres humanos, para a gente se sentir útil e tal, o desemprego é o maior problema contra isso. A pessoa querer trabalhar, a pessoa se sentir inútil ali e não conseguir trabalhar. Então, é algo chocante. Alex, Pode falar. posso falar? É bem interessante essa questão do desemprego, assim, no Brasil, na verdade, né? No mundo, né? Porque as pessoas, quando elas não estão trabalhando, elas têm um nível muito grande de sentimento de inutilidade mesmo. E isso a gente tem visto isso muito no Brasil, porque é um país, se eu não me engano, com 50%. Eu tô jogando números redondos porque eu não sei direito o número, mas 50% de trabalho informal. As pessoas hoje no Brasil trabalham sem carteira assinada. Essa flexibilidade mesmo de não ter carteira assinada, de não ter, se eu me quebrar no trabalho, por exemplo, eu não tenho como contar com o INSS mesmo. Isso é uma coisa que a gente discute muito lá no meu curso e tal. E a gente vê como que isso afeta a sociedade mesmo, sabe? E às vezes a gente fica assim, mas a pessoa é preguiçosa, mas a pessoa não. Mas às vezes não é que nem que é preguiçoso, às vezes não tá tendo emprego mesmo. O desemprego tá altíssimo, as pessoas, depressão aumentando muito, e aí a gente tem que ver como, sabe, às vezes ver com um olhar de compaixão mesmo para essas pessoas, assim. A gente está formando, mas a gente não tem nenhum tipo pelo menos algumas áreas, assim, não tem nenhum tipo de certeza no amanhã, né? Que a gente vai achar um emprego, é confiar em Deus mesmo e pensar assim, cara, Deus está no controle, sabe? Porque o Brasil mesmo, eu acho que todos os países, a maioria está vivendo esse momento assim de dólar em alta, a economia não tá legal, então tá todo mundo sofrendo, né? É confiar em Deus mesmo. Eu acho que pensar no trabalho como uma coisa que, tipo assim, que Deus está na frente, que é o que ele, né? O que ele fizer, o que ele abrir essa porta é pra gente. Verdade. E isso é os problemas que eu ia até citar aqui mesmo. Além de ser um baita problema, a pessoa às vezes realmente não tem emprego e tal, essa coisa que a Camila falou, que o futuro é imprevisível, até para quem tem emprego, né? Às vezes a pessoa tem emprego, mas está ali morrendo de medo, já tá, isso estressa também, muitas vezes, pessoa que tem um emprego, mas está pensando no futuro, que pode não ter mais, uma coisa que acontece muito, né, há muito tempo já, que a empresa crescer e mudar ali a indústria dela lá para um país pobre lá da África, da Ásia. Então, às vezes, pessoas são trocadas por escravos, praticamente, pessoas de mão de obra muito barata, ou pessoas são trocadas também por máquinas, robôs e tal. Então, assim, o futuro é muito imprevisível e a gente precisa confiar muito em Deus mesmo. Outra coisa do desemprego também é que em muitos lugares é questão de sobrevivência. Quem não tem emprego pode não conseguir sobreviver, né? Para países mais subdesenvolvidos e tal.
E, além de tudo isso, os psicólogos têm comparado o desemprego a um luto. É como se alguém tivesse realmente perdido um parente ou amigo. Para o psicológico de uma pessoa que fica desempregada é algo assim muito chocante mesmo. Tem até uma descrição aqui de pessoas que passaram por isso. O primeiro estágio ali, depois que ele é desempregado, ele tem um choque muito grande, então a pessoa já fica ali desestruturada, né, com aquilo, tinha algo bom, ou tinha algo estável e não tem mais. O segundo estágio é a depressão, quando a pessoa vê que, sei lá, passou 1 mês, 2 meses, não conseguiu um emprego de novo. E acabou talvez as reservas que ela tinha, muitos entram em depressão, aqui como descreve. E o terceiro estágio é o fatalismo. Depois de permanecer sem emprego muito tempo, a pessoa às vezes se torna amarga, chega a ser desumanizada, né? Pessoas que passam muito tempo sem emprego já acham que nunca mais vai trabalhar, enfim, pessoas totalmente desmoralizadas. A igreja deveria ser um lugar onde essas pessoas se sentissem aceitas e amadas, bem como pudessem receber a ajuda prática na busca por emprego. Então, a gente, como igreja, deve oferecer esse ambiente de ajuda mesmo a essas pessoas. E, dito isso, o próximo capítulo, já estamos caminhando no final já, é o papel da igreja. Qual o papel da igreja frente a essas situações, né? Então, a igreja, sobre o trabalho, ela precisa afirmar a importância do trabalho. É isso que a gente está fazendo aqui agora, nesse exato momento. Eu estou aqui afirmando a importância do trabalho e a gente precisa passar isso para frente. Pessoas, às vezes, que está desanimada com o trabalho, não está vendo o sentido. Nosso papel como igreja, todos nós somos igreja, que a gente não simplesmente delegue aos pastores e tal. Todos nós, como igreja, precisamos afirmar na vida do outro a importância do trabalho, o sentido real do trabalho. Então, a igreja, algumas sugestões que ele dá, tem ensino sobre isso mesmo, mostrar mesmo como que é importante para a sociedade. E é isso. O segundo papel da igreja é trazer essa compreensão do estresse do trabalho. Mostrar que o trabalho é uma coisa boa, importante, mas que vai ser estressante. Para a pessoa não achar que se deu um primeiro estressezinho, já tem que largar no emprego. Não, a gente vai passar por isso, a igreja vai estar aqui para te ajudar, nós aqui da Cela Saúde, nós vamos estar aqui para ajudar, a gente precisa ter essa comunhão mesmo, de ajudar uns aos outros, mas muitas vezes tem que enfrentar, né? Não é fácil e às vezes a gente tem que enfrentar mesmo as situações. Cada caso é um caso, né? Muitas vezes, talvez pode ser algo que está afetando muito a pessoa, então, enfim, cada caso é um caso, a gente entende isso bem, né? E dar apoio aos desempregados, que é um papel muito importante, né? Capacitar as pessoas que estão procurando emprego. Então, às vezes Deus coloca mesmo no nosso coração também como a gente pode fazer isso, talvez criar cursos na igreja, quem sabe fazer um artesanato, ensinar o outro a fazer. Então, sei lá, todos nós aqui que sabemos fazer alguma coisa que talvez pode ajudar alguém a ganhar dinheiro, a gente deveria ajudar essa pessoa. É isso, muitas vezes precisa sustentar mesmo a pessoa, né, por um tempo. A igreja até faz, graças a Deus, uma cesta básica, algumas coisas que a pessoa às vezes precisa mesmo para sobreviver, mas sempre incentivando ela a ganhar independência, né, que é a melhor coisa que tem, ainda mais para nós que estamos entendendo que o trabalho é importante. Então, deixar a pessoa só dependente, né, é algo bem problemático. A pessoa vai se sentir desumanizada, vai se sentir inútil, e não é só um problema de sobrevivência, de ter o alimento, de ter o sustento. A pessoa precisa ter um psicológico também bom, né? Tá aqui. Ok, apoio aos empregados, então. E outra coisa também que a igreja pode fazer muito é não deixar a pessoa ociosa, né? Mas incentivar o serviço comunitário. Visita a enfermos,
redecoração de casa de pessoa idosa, fala algumas coisas. Trabalho com pessoas com deficiências mentais, babá, buscar filho de pessoa na escola, ensinar crianças com algum tipo de deficiência. Então, coisas que vão deixar a pessoa ativa, né? É algo importante que a igreja faz e pode incentivar também. É isso. Então, para acabar mesmo, colocando tudo isso em prática, né? O trabalho é uma questão pessoal. Nunca devemos esquecer de que o trabalho é uma expressão do caráter cristão e nunca devemos dar às pessoas motivo para elas serem sarcásticas com relação à nossa fé, por haver um abismo entre o que afirmamos e fazemos. Então, no trabalho, a gente é um cristão ali no trabalho. Eu sou um ser humano cristão no trabalho, inserido ali no meio de outras pessoas. Então, a gente precisa de entender, primeiramente, que é uma questão pessoal. Eu, Alexander, Camila, Tati, tá ali inserida naquele meio e precisa fazer diferença ali, como um ser humano, um cristão, que vai passar por tudo isso que a gente tem discutido, né? Situações, às vezes, vão contra a nossa fé, e às vezes acontece isso aqui, né? A pessoa fala, eu sou crente, às vezes é o cristão, o crente do trabalho e tal, e aí fica mais pesado ainda, né? Quando a pessoa faz uma coisa errada, vem todo mundo falar, é crente. Então, enfim, tudo isso a gente enfrenta no trabalho também. Ok. O trabalho é uma questão relacional. A gente tem relacionamentos no trabalho, obviamente, e o trabalho não pode atrapalhar nosso relacionamento fora do trabalho, e a gente tem que ter um bom relacionamento dentro do local de trabalho. Então, tem muito relacionamento envolvido no trabalho, no que diz respeito ao trabalho. Então, acho que eu estou até repetindo, né? Mas é bom para frisar. Mas é uma repetição mesmo. A gente não pode deixar o trabalho estragar o nosso relacionamento em família, com nossos amigos, com a igreja. Enfim, não deixar que o trabalho tome conta da nossa vida. Muitas pessoas, infelizmente, faz com que isso aconteça. E a gente precisa prezar também pelo bom relacionamento dentro do trabalho, porque nós estamos lidando ali com pessoas, né? E o trabalho... Tá, pode falar. Eu acho que agora nesse negócio de home office e tal em casa é pior, porque, por exemplo, eu no início, eu ficava, tipo assim, pegava o horário normal e continuava no outro horário, ou então de manhã eu ficava pensando alguma coisa de trabalho, aí eu conversei com uma pessoa, aí ela que me fez ver que, tipo assim, eu tava pensando o dia inteiro de trabalho, por isso tava ficando tão pesado. Por isso que eu acho que, igual você focou toda hora na questão do equilíbrio, é isso mesmo, de não ficar o dia inteiro, às vezes não tá nem trabalhando, mas tá pensando, então já tá trabalhando, entre aspas. Verdade. Sobre isso, inclusive o livro fala, eu pulei. Eu pulei aqui, mas o livro fala mesmo sobre isso, fala sobre home office, pessoas que acabam não tendo relacionamento no trabalho. E isso pode ser um problema também, inclusive. Então, acho que tudo na vida a gente tem que tentar equilibrar, tentar ver como está afetando bem ou mal a nossa vida. Então, o home office pode afetar tanto a pessoa que não está tendo relacionamento, como a pessoa não conseguir se cobrar também, enfim. Acho que o que a Elisa falou também complementou bem. O trabalho como uma questão pública, a gente entender que existem situações que agridem diretamente nossa fé, e a gente não pode fingir que não está vendo, né? Caso de assédio sexual, fala aqui que até mulheres no topo de sua profissão podem sofrer esses assédios, às vezes largar um trabalho até importante, por não estar suportando esse tipo de coisa. Então acontece preconceitos raciais ou qualquer outro, idosos que se sentem marginalizados ou negligenciados. Então o trabalho como uma questão pública, né, envolvendo o nosso mundo aí em volta, mostra que a gente tem vários problemas à nossa volta. Alguém falou alguma coisa aí? Tá, o versículo. Então, o trabalho
traz essas coisas ruins, né? Que evidencia aí a natureza má do ser humano. E a gente, como cristão, ou a gente faz algo, ou a gente vai fingir que nada está acontecendo, ou ser até conivente, né? Às vezes a pessoa fala, a pessoa que é conivente não é nem cristã, né? Mas às vezes o cristão finge que não está vendo nada, só para manter o emprego, alguma coisa assim. Então, isso é um problema. Todos nós devemos marcar um limite no qual a gente não vai ultrapassar. Toda vez que o ser humano for destruído moralmente ou espiritualmente, em função do ambiente profissional, a gente precisa se manifestar de alguma forma, né? A igreja precisa levar a mensagem do amor, mas também protestar de modo lúcido e persistente para que as condições de trabalho possam mudar. Então, toda exploração, preconceito, coisas ruins que a gente sabe que acontece, a gente como igreja precisa orar, precisa entristecer por isso e também protestar de alguma forma. Ou então a gente vai acabar fingindo que nada está acontecendo, e isso não é o papel de um cristão que vai entrar no mundo e ser luz lá dentro. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? A gente viu aí esses dias a manifestação dos Uber, né? Acho que é os Ubers, tanto que entregam comida, quanto os Ubers mesmo de veículo, né? É uma discussão bem interessante, assim, porque é muito precário o trabalho desses homens, se a gente for ver um pouquinho, assim, sabe? Até que a gente tem estudado um pouco isso lá no meu curso. Sempre fico falando do meu curso, mas a gente tem estudado um pouco sobre isso, porque a gente fala de precarização de trabalho o tempo todo, como tá precário, como a gente precisa melhorar. E assim, a gente vê também que está aumentando muito o número de pessoas que estão abrindo empresas, microempresas, né? Eu acho que esse é uma coisa que a gente tem que pensar um pouco hoje para sanar mesmo essa falta de emprego e tal. Mas de todo jeito que a gente vê, tem muitos problemas, né? Assim, a gente tem que agarrar muito em Deus mesmo, porque todos os tipos de trabalho hoje a gente está vendo que tem muitos problemas. E até os melhores, né? O home office aí que eu achei que vinha para ficar e tal, a gente vê que tem muito problema. Eu até um médico, na verdade, que postou essa semana que esse novo normal não vai ser tão novo assim, nem vai vir para ficar, porque as pessoas não tem pesquisas que mostram que as pessoas que trabalham em casa, elas estão preferindo ir trabalhar, ter esse tempo marcado de eu tenho que ir para a empresa, eu tenho que voltar, eu tenho minha vida em casa, eu tenho minha vida no emprego. Então, às vezes, isso, né, é de todo modo que a gente gira e vê que tem problemas e que só Deus mesmo para nos ajudar a estar nesse mundo, ter força, porque a gente vai ter dificuldades, mas que Ele vai estar com a gente e essa é a nossa alegria, porque senão é muito difícil mesmo. Um comentário. Verdade. Estava conversando com o Bion, que é só um certo perfil de pessoas que vai achar isso normal, que vai seguir nesse caminho, porque é um tipo de pessoas que são muito boas em se autoliderar, né? Pessoa que fala, agora eu vou trabalhar, vou produzir, e acabou. Agora, não é todo mundo que é assim, tá? Eu arrisco dizer que a maioria não é assim. Se acho, não é mesmo, senão o mundo talvez estaria muito mais adiante, né? Pessoas que sabem se autoliderar é difícil. Enfim, tem muitos problemas nessa esfera pública, né? Mais próxima a nós, e o mundo é globalizado, né? Matéria que eu vejo desde criança, então não tem nada de novo nisso, mas é como se fosse novo, assim, pela humanidade, né? O mundo é globalizado, então as coisas lá da China têm a ver com a gente, as coisas lá do Oriente Médio têm a ver com a gente, e entra essa questão aí das condições de trabalho, né? Que é bem pesado, é pouco discutido, assim, a gente sabe, mas às vezes prefere nem ficar sabendo, prefere nem olhar muito para isso. E só que como cristão, a gente entendendo que são seres humanos que estão lá, às vezes sendo explorados, condições miseráveis de trabalho, a gente precisa entender isso, né? Trabalho infantil é um grande problema. Tem países aí que a gente sabe aí mais ou menos, na China, em outros lugares, as crianças realmente trabalham e de uma forma, assim, sendo escrava mesmo, porque ganha uma miséria que não dá para nada e ainda estão sendo roubadas de sua infância. Ô, Alex,
No Brasil mesmo, a gente tem muitas empresas de roupa que têm trabalho escravo. Se eu não me engano, é aquela Arezo, acho que é Sapato. Eu não sei o nome agora, não posso falar, né? Mas é trabalho escravo, eles descobriram, muitos famosos não compram nessas marcas e levantam mesmo bandeira para lutar contra, assim. A gente tem que, acho que até um assunto para a gente ver, né? Porque eu vi que o Theo Hayashi, ontem ele publicou que está vivendo um estilo minimalista, mas pensar nisso mesmo. Como que essas empresas estão produzindo coisas tão difíceis de produzir e tão barato? Por que está saindo tão barato, né? É muito difícil, assim. A gente vai olhando para as coisas dessa vida e fica até meio bobo, assim, com tanto problema que tem, né? Sim. Eu nem sabia que o livro fala que no Reino Unido tem um selo em algumas marcas aí, que eu esqueci o nome aqui, não vou achar. É um selo que mostra que a empresa foi feita o produto foi feito com condições de trabalho boas, assim, vamos dizer assim. Então, isso realmente é uma coisa que está se levantando e a gente, como cristão, pelo menos deve contribuir, orar em cima disso, conversar, igual a gente está fazendo aqui, porque realmente é muito triste. O livro fala aqui, a gente precisa de ver o trabalho dessas pessoas como a identidade do ser humano que está ali, do trabalhador. Em segundo lugar, a qualidade das condições que está cercando ele e a adequação do salário. Então, o que Camilo falou também. Se a gente sabe que uma empresa está realmente explorando o trabalhador, está desumanizando o trabalhador, ou está dando condições ruins de trabalho, salário, está fazendo esse tipo de exploração, a gente realmente deve falar, fazer alguma coisa e principalmente não comprar, né? Senão a gente está sendo, de uma certa forma, conivente. Se a gente sabe de uma empresa que faz isso, pelo menos essa empresa a gente pode evitar, né? Mas se a gente não sabe de outras, vamos buscar saber, mas tudo bem, né? A gente não sabe. Uma das coisas que tem exploração além do trabalho infantil é mulheres que também se tornam vulneráveis no mercado de trabalho, às vezes têm uma posição mais baixa na sociedade, enfim, tudo isso que a gente já sabe, inclusive, eu não vou entrar muito nisso, porque vai ter um capítulo só disso, acho que daqui umas 2 células nós vamos falar só sobre isso, vai ser muito bom, em nome de Jesus, perde. Mas a gente sabe que das condições diferentes, né? E, no caso, nosso papel tentar incentivar as mulheres a ter mais voz. Fala aqui sobre a igreja tentar capacitar as mulheres a terem sua voz, a conseguir se posicionar, enfim. Acho que é isso. Vamos ir para o final mesmo, a conclusão aqui. Quando consideramos essas questões de identidade do trabalhador, qualidade das condições da remuneração, a gente precisa saber como que a gente tem que viver. Então, a gente não pode ignorar o fato de que a gente vive num mundo que o trabalho está perturbado, que o livro fala. O mundo que a gente vive está com problemas no trabalho, gente. Né? A gente enxerga isso claramente. Existem muitos problemas à nossa volta, né? E lá fora, às vezes, até pior, ou aqui está pior, né? Já nem sei. Mas existe muito problema no trabalho, situações de trabalho, condições de trabalho, e a gente não pode ignorar isso, né? Acho que a pior coisa é a pessoa que se omite, né? Acho que a pior coisa na Bíblia, isso chama-se insensato, a pessoa que sabe o que é para fazer e não faz. Então, se a gente sabe que está errado e não faz nada, é algo muito ruim, né? Então, quando a gente considera a situação do mundo, a gente tem que se entristecer, sim, a gente tem que orar e tentar ajudar as pessoas de alguma forma. É isso, falamos aqui sobre como que a gente deve enxergar o propósito do trabalho, os problemas que tem no trabalho e como a gente, como igreja, pode ajudar a contornar esses problemas. Espero que tenha ficado claro para todos. Claro que não foi só eu que falei, todas as opiniões aí, tudo que vocês falaram foi muito bom também. Enfim, a gente constrói junto mesmo. É isso, né, gente?